Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, baseada no tema visto em primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, onde ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Amanhã vamos falar de perseverança, porque desse texto, amém, vai ser o tema de amanhã, a salvação por causa da minha perseverança. O que é perseverar? É não parar de fazer o que já comecei no cristianismo, para mim, para dentro de mim, para minha santidade, para minha convicção e para a obra que Deus tem através de mim. Perseverança é continuar na fé sem voltar, como faz multidão de gente que começa e não termina. Então, tem gente que era salvo, não é mais, que estava na doutrina, agora relaxou, né? Agora, irmão, não é bem assim, eu fui ali fazer um curso, como tem aí, né? As igrejas pretas, como fez a Batista da Lagoinha. O que criou aí foi o Valadão, que trouxe para o Brasil a igreja preta, que ele tem aí o podcast, onde ele se expõe publicamente aí no podcast, aí pela televisão, falando da igreja preta, que ele foi fazer um seminário nos Estados Unidos, e lá ele aprendeu sobre essa maneira de evangelizar, para atrair jovens, atrair outras pessoas que não são cristãos para dentro da igreja. E o que é uma igreja preta? Que ele disse que aprendeu no seminário nos Estados Unidos. Irmão, é você botar 500 pessoas, 1000 pessoas ou mais ou menos dentro de um local, na hora do hino, você desliga tudo quanto é luz e fica a luz apenas em cima do pregador ou do cantor. Enquanto isso, tudo quanto é parede é preta, pintada de preto, cadeira de preto. Tem dia que eles vão tudo só de roupa preta. Agora me diga, irmão, se Jesus diz: tu é a luz do mundo, Jesus diz: quem me segue não anda em trevas. Como que um pregador que está pregando uma igreja preta, presta atenção, o que mais tu vê aí hoje é um monte de outros pregadores de outras denominações que copiaram a mesma coisa e pintaram sua igreja de preto para jovens pensar que aquilo é um cinema, uma molecagem. Aí o que eles fazem, irmãos? Presta atenção. Se aqui nessa igreja aqui, você está vendo, eu estou dentro do prédio da nossa denominação de presídio. Nós tivemos que aumentar as lâmpadas, o grau das lâmpadas. Nós botamos só lâmpada grande. Primeiro, tem muita gente que tem problema de vista, então ele precisa de luz maior para iluminar a vista dele, para poder ele ler. Segundo, irmão, tem gente que até dentro da igreja ele se agarra, ele se beija, ele se atraca. Imagine você desligando as luzes, ficando só o pregador. Como que ele vai dizer? Irmão, vou ler 1 Timóteo 4,16. Acompanha aí comigo aí. Como que ele vai acompanhar se está tudo escuro? Ou então, quando não está tudo escuro, está uma penumbra, aquela luzinha semi-apagada, como se fosse um cinema. Irmão, quando eu vejo pregadores que dizem que são altamente doutrinadores, santos, igreja cada vez crescendo, mas todo o tempo eles estão pregando em palco, igual um palco de cinema, porque a luz é só em cima deles, não tem luz dentro da igreja na hora da pregação, multidão de gente no escuro ouvindo a pregação. Eu digo, esse homem é um perdido, ou mulher que está pregando, seja quem for. Essa igreja não tem como ser salva, porque o que é salvo é a doutrina. Como aquele povo vai acompanhar, vai estudar? Irmão, como que ele vai estudar? Por exemplo, se eu estivesse lá agora pregando numa igreja dessa,
e eu dissesse, irmão, pega a tua Bíblia em 1 Timóteo 4,16, como que eles iam fazer isso? Se eu vejo até em alguns programas que eu já assisti de propósito no YouTube para ver como é que o auditório responde na hora da pregação, a maioria nem liga seu celular, a luz do celular para olhar dentro da Bíblia. Pouca gente acende a luz do seu celular para olhar, porque não tem interesse ali, é como se fosse um discurso. Irmão, olha, toda vez que você não faz como a Bíblia diz, irmão, a Bíblia manda você estar com sua luz acesa o tempo todo, viu? As virgens não levaram óleo na sua vasilha com a sua lâmpada. Israel sempre aprendeu a andar com a lâmpada acesa, andando na luz. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz do meu caminho. Então a própria Bíblia, ela é a luz. Mas como que esse povo vai andar na luz? Se aquilo que o pregador disser, eles vão ter que acreditar, porque eles não podem confirmar na Bíblia, porque não pode ler, está tudo escuro. Então cuidado, você está em igreja preta, você pastor de igreja preta, tu pode ser valadão, que já botou um monte de hino aí, olha, tem um alerta para ti aqui, ó, te converte. Só porque tu ficou milionário de uma hora para outra, tu tem direito de trazer isso, botando um monte de gente nisso daí. Diga que eu que estou dizendo aqui, ó, se eu estou mentindo, quem vai para o inferno sou eu. Se tu não largar isso aí, cara, tu e outros que estão seguindo você, como Mateus 15, 14, que diz que quando um cego guia outro cego, vai os dois para o abismo. Se vocês não largarem isso, quando Jesus voltar, você está com a luz apagada. E uma das luzes apagadas é dentro da igreja. O povo não está aprendendo nada. E a culpa é tua. Você está igual aos fariseus. Quem não sabe disso está enganado. Então, ponto. Eu quero falar disso aqui. O Timóteo, ele recebeu a mensagem, né? Não ensine outra doutrina. 1 Timóteo 1, versículo 3. O Paulo era muito cuidadoso com a doutrina. Eu me lembro muito bem, irmão, quando alguém me disse isso. Uma pessoa que publicou meu livro, né, há cerca de 15 anos atrás, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, o pastor presidente da Convenção Geral publicou um livro para mim chamado A Verdade sobre o Inferno. Vocês sabem que nós já publicamos mais de 100 livros, eu tenho mais de 200 livros escritos. Nunca sentei num curso de teologia, nunca. Ninguém nunca me ensinou nada. A não ser eu estava lá no início na Assembleia de Deus, os meus valores, meus alicerces vieram da escola bíblica, né, da Assembleia de Deus, que eu participei muito quando estava lá, até que Deus me disse, agora saia que eu tenho outra obra para ti. Eu fui pedir para o meu pastor presidente, que até hoje está vivo aqui, ele ainda é pastor presidente de São Luís, chama-se Coutinho, pastor Coutinho, até hoje, você pode perguntar para ele lá, você conhece o pastor Wagner, até hoje ele me elogia. Primeiro que ele sabe que até hoje eu nunca arredei da doutrina, eu estou apenas uma outra obra que Deus mandou. Segundo, porque eu pedi para ele para sair, não foi expulso, não pratiquei heresia, não me prostituí para ele me expulsar, não. Eu fui lá e disse, Deus mandou eu sair. Deus veio para mim num sonho e disse, saia, eu tenho obra, vai lá e peça para sair. Aí eu fui lá, onde o pastor Coutinho, presidente da Assembleia de Deus aqui de São Luís, você pode pegar o número dele, está aí na internet, você liga para ele, pergunta se ele me conhece, se ele sabe quem eu sou, que aqui meu nome é conhecido, graças a Deus, nunca como pregador de falsidade, nunca como quem anda tomando gosto com mulher alheia, nem pedindo dinheiro toda hora para alguém, não, viu, irmão? Nós não pregamos por dinheiro, por isso que nossa igreja é pequena. Então, olha só, aí há 15 anos atrás, mais ou menos, o pastor presidente geral da Convenção Geral, o pastor Joaci, publicou um livro para mim, chama-se A Verdade sobre o Inferno. E ele reuniu a Convenção Geral numa cidade chamada Pinheiro, aqui do Maranhão, que é perto para onde vamos daqui a pouco para Alcântara. Agora ainda estou em São Luís, mas daqui a pouco devemos ir para Alcântara, que a gente tem trabalho lá também, para ajudar o trabalho lá.
Mas quando estava no Pinheiro, ele reuniu mais de 300 obreiros, que ele chama pastor de obreiro, o pastor Joacir Almeida Costa, que era o pastor presidente geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Maranhão. Você pode pedir aí o número dele, o telefone deve estar aí também no Google, está tudo aí. Pergunte sobre mim, que ele vai te dizer. Aí ele reuniu todos e disse: obreiros, vocês vão agora pegar o número desse irmão, o pastor Wagner, porque na época eu não era diácono, não era nada, nunca fui coisa nenhuma na Assembleia de Deus, porque quem levanta é Deus, não é o homem. E depois que eu saí, foi que Deus me levou para uma convenção geral, para participar de uma convenção geral em São Paulo, e lá eu sem pedir, sem coisa nenhuma, me colocaram lá numa convenção, me ungiram através dessa convenção, quando eu já estava trabalhando com essa convenção lá em São Paulo. Fomos para lá que Deus nos levou, e lá nos colocaram como missionário, como pastor, e ali nós viemos para cá e presidindo essa denominação aqui que estamos. Então olha só, lá o pastor Joacir disse: pega esse livro, foi nós que publicamos, esse livro vocês vão levar para todos os lados, nas igrejas, nas cidades de vocês, vocês vão dar ensino sobre esse livro, sobre a vida após a morte, o céu e o inferno. Vai levar ele, o Wagner, para dar essas mensagens lá, ponto. Aí ele botou assim no livro: pastor Joacir Almeida Costa recomenda esse livro como ferramenta de evangelismo e como despertamento para a Igreja de Cristo. Ele assinou bem na frente do livro, você abre a capa, já está a primeira página, já está isso lá. Aí ele diz: o pastor Joacir é presidente geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Maranhão, telefone de tal, tal. Onde esse livro está rodando por aí, que nós temos mais de 5.000 exemplares dele, né? Ele está com essas indicações. Aí uma das cidades, depois que me levou, né, para pregar, onde chegamos, na hora que eles me apresentaram, o pastor geral daquela cidade, onde me levou, que era da Assembleia de Deus, que aí eu passei aí em muitos locais, indo através do que disse o pastor presidente geral, o pastor Joacir Almeida Costa. Hoje agora é outro presidente, né, que eu não sei quem é. Hoje é outro presidente, porque eles ficam, parece, de 4 em 4 anos. O certo é que ele já saiu. Aqui chama-se jubilado, quer dizer, quando ele não precisa mais estar trabalhando ali como isso, né, como pastor, ele é jubilado. Então ele para de pastorear, fica apenas ganhando um salário, que eu não sei quanto é, mas parou total o cargo de pastor. Então ele é jubilado, por causa da idade, ou então por causa de uma doença, etc. Mas ele parece que é a idade, pastor Joacir. Aí eu fui para uma das cidades, e onde peguei na cidade, o pastor presidente daquela cidade disse: olha, esse livro com certeza deve ter alguma coisa de bom. Com certeza, sabe por quê? Aí ele disse para todo mundo na igreja: porque o pastor Joacir não assina qualquer livro, esse livro está assinado por ele. Aí ele disse: porque ele é muito zeloso pela doutrina. Quer dizer, ele não ia aceitar ninguém entrar na igreja para dar um ensino diferente. Então naquela época nós viajamos por muitos locais, dentro e fora do Maranhão. Não fui para fora do Brasil, mas no Maranhão, fora do Maranhão fomos, falamos muito, levamos esse livro, demos muitos seminários sobre a vida após a morte, baseado em Mateus 25:46, uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. É isso, irmão. Então, zeloso pela doutrina, que Paulo disse para Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E eu quero ler essa questão aqui, né? De primeira carta para João, não, é segunda carta de João, que está bem do Apocalipse. Quem não tem essa doutrina, ele não tem Deus. Olha aqui o que ele diz, ó. O João escreveu 5 partes da Bíblia. Tem o Apocalipse, tem o Evangelho de João lá do lado de Lucas, mas tem também as 3 cartas que estão logo perto do Apocalipse. É a 1 João, 2 João, 3 João. Na 2 João, que é só um capítulo, ele diz isso, capítulo 1, né? Diz assim, ó, no verso 8 em diante diz: olhai por vós mesmos,
para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Aí o verso 9 diz: todo aquele que prevaricar é você saber do seu dever e não praticar. Aqui quer dizer, você sabe a doutrina, mas não quer a doutrina, você está prevaricando. O que implica? Qual é a maldição que eu levo? Olha o que ele diz, ó. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, quer dizer, a doutrina que Cristo ensinou, o ensino que Cristo ensinou, não é o ensino de Moisés, não é o ensino de Abraão, de Antônio, de Paulo, de Pedro, é de Cristo. Nós somos cristãos por causa do Novo Testamento. Se não houvesse o Novo Testamento com suas leis totalmente, muitas diferentes totalmente do Antigo Testamento, algumas do Antigo Testamento foram retiradas totalmente, como o negócio de não come carne de porco, guarda sábado, isso é doutrina que homem repetiu, inventando, mentindo, tal, levantando religiões, enganando, mentindo, porque a doutrina de Cristo, de Paulo, da igreja primitiva nunca foi isso, nunca tu vê isso, é ensino, em doutrina, em leis, em mandamentos do Novo Testamento. Isso era para os judeus, nós não somos judeus, não tem nada a ver com judeu. Então tem muita igreja dizendo, tu tem que guardar sábado, senão tu não vai para o céu. É mentiroso. Diz para qualquer um que prega isso que eu estou querendo comer minha Bíblia como pão na frente da televisão. Se ele quiser ir para um debate público comigo na televisão, qualquer um que ele escolher, ir lá e provar no Novo Testamento, nas doutrinas de Cristo, de Paulo, da igreja primitiva, de João, onde tem isso como mandamento, porque no Antigo Testamento tem como mandamento, tudo isso e mais, como fazer sacrifício de animal, e etc. O aleijado não pode ser obreiro, isso tudo era no Antigo Testamento, era mandamento. No Novo Testamento, essas leis não existem. Deus deu outros mandamentos. Então aqui diz, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, 2 João 1, verso 10, ele diz, não receba em tua casa, nem tão pouco o saudeis. Saudar quer dizer saudar com a paz, porque Jesus disse, onde tu chegar, aí Mateus 10, saude com a paz seja convosco, porque ele não tem paz de Cristo, ele não tem a paz que o cristianismo quer dar para ele. Ele quer uma heresia, ele está ganhando muito dinheiro para ter um salário, para poder pregar mentiras. Essas denominações grandes, ricas, irmão, estão investindo pesadamente nos líderes que estão lá no topo. E quando eles fazem curso para obreiras, e você quer ser um pastor aqui nessa denominação, você tem que repetir nossa doutrina, então nunca tu vai ganhar esse salário aí de 5 mil, 10 mil, sei lá, se chegar a ser o presidente geral é muito mais de 10 mil. Então eles fazem o que? Estão cego, surdo, doido por dinheiro. Eles vão repetir que nem papagaio. O diabo vai dar um monte de versículo isolado, texto sem contexto, e ele sem Deus totalmente, sem a direção do Espírito Santo, vai pregando. Aí Paulo não, João está incentivando a igreja, não receba em tua casa nem o saudeis, quer dizer, não deixe ele te evangelizar. Se ele tiver um programa de televisão, não deixe entrar na tua casa, não assista a isso. Se ele disser, eu vim aqui fazer uma oração, não aceite, ele não tem nada para te dar, ele está pregando mentiras, ele é um herético, viu? O herético é quem prega outra doutrina, o nome disso é heresia, quer dizer, pregando outra doutrina, que não é do cristianismo. Ele diz assim, porque quem o saúda tem parte nas suas obras. Então você vai conivente com ele, você está alimentando o reino de Satanás, quando tem doutrina que são totalmente contra o Novo Testamento, quando você nunca acha isso no Novo Testamento como doutrina, quer dizer, mandamento, leis do Novo Testamento, que todas elas estão especificamente colocadas no Novo Testamento, você prefere uma mentira ensinada como se fosse verdade, igual o fariseu pregava,
Você está sem discernimento, sem orar, sem clamar, sem Deus se confirmar. Você está cego espiritual e está aqui sem Deus igual eles, perdido igual eles. Porque Paulo disse, cuida da doutrina, porque ela que pode te salvar. 1 Timóteo 4,16. Então não aceite nunca alguém que vem ensinar a Bíblia para você nas redes sociais, ou na televisão, ou você participar de uma igreja que tem uma doutrina que se confronta totalmente com o que Paulo ensina, com o que Jesus ensinou, João, qualquer um outro doutrinador da igreja primitiva. Você está sendo um perdido igual aqueles que estão aceitando, aplaudindo, investindo dinheiro. Eu sou dizimista dessa igreja, e vai morrer com ela, vai ser sepultado por fogo, que é outra heresia que eles ensinam. O inferno não existe, é outra heresia. Jesus ensinou sobre o inferno aqui muitas vezes, Paulo ensinou sobre o inferno, e as seitas dizem que o inferno não existe. Cuidado com isso. Só quando eles morrerem eles vão ver o estrago que eles fizeram com eles e com muita gente, um cego que guiou outro cego. Mateus 15,14, foge deles. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.